From the conference center at Diretamente do Centro de Conferências na Praça do Templo em Salt Lake City, esta é a Conferência Geral Anual número 185 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados dentre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música para esta sessão será oferecida pelo Coro do Tabernáculo Mormon. Esta transmissão é um serviço público oferecido pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito. O presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo conselheiro na primeira presidência da Igreja, dirigirá esta sessão. Dear brothers and sisters, dear friends, Queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a esta última sessão da Conferência Geral Anual número 185 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Estendemos jubilosas saudações de Páscoa nesta tarde a todos os que participam conosco em todo o mundo. O presidente Thomas S. Monson, nosso querido profeta que preside a conferência, pediu-me que dirigisse esta sessão. A música para a sessão será oferecida pelo Coro do Tabernáculo Mormon, sob a regência de Mac Wilberg e Ryan Murphy, com Bonnie Goodliff e Linda Margetts ao órgão. O coro dará início a esta reunião cantando Vive o Redentor. A oração de abertura será oferecida pelo S. Gifford Nielsen, dos 70. Our Heavenly Father,
Nosso Pai Celestial, em reverência, nós chegamos a Ti nessa última sessão dessa Conferência Geral Inspirada. Nós te amamos. E nessa linda tarde de Páscoa, expressamos nossa devoção ao Salvador Jesus Cristo. Sabemos que a tumba está vazia. Ele é o Salvador vivente deste mundo. Estamos reunidos ao redor do mundo para ouvir aos teus escolhidos profetas e apóstolos. Fomos inspirados por suas palavras. Oramos por eles individualmente e oramos por suas famílias. Sabemos que na segurança que Ele nos passa através de seus conselhos. Fomos inspirados nessa conferência. E ao ouvirmos os ensinamentos daqueles que nos falarão esta tarde, oramos para que possamos realmente sentir o amor do Salvador e que o Espírito Santo possa nos prestar testemunho de como nos preparar melhor para sermos teus filhos escolhidos, filhos e filhas escolhidos. Expressamos nosso amor a Ti, no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. The choir will now favor us with O coro agora nos brindará com Ele mandou seu filho. singing. We will hear from Elder Após o hino, ouviremos o Elder Robert D. Hales, do Quórum dos 12 Apóstolos. followed by Elder Kevin. Ele será seguido pelos Elders Kevin W. Pearson e Rafael E. Pino, dos 70. Deliver his message. O Elder Pino dará sua mensagem em seu idioma nativo, o espanhol. Could the Father tell the world
Este é o domingo de Páscoa, um dia de gratidão e lembrança em honra à expiação e ressurreição de nosso Salvador Jesus Cristo por toda a humanidade. Nós o adoramos. Somos gratos por nossa liberdade de religião, liberdade de reunião, liberdade de expressão e pelo nosso direito ao arbítrio concedido por Deus. Como os profetas previram em relação a estes últimos dias nos quais vivemos, muitos estão confusos sobre quem somos e no que acreditamos. Alguns são caluniadores e sem amor para com os bons. Outros ao mal chamam bem e ao bem mal, e fazem das trevas luz e da luz trevas. À medida que as pessoas ao nosso redor fazem escolhas sobre como reagirão a nossas crenças, não devemos esquecer de que o arbítrio moral é uma parte essencial do plano de Deus para todos os seus filhos. Esse plano eterno que nos foi apresentado no Conselho Pré-Mortal no céu incluía o dom do arbítrio. Naquele grande conselho, Lúcifer, conhecido como Satanás, usou seu arbítrio para opor-se ao plano de Deus. Deus disse: por ter Satanás se rebelado contra mim e procurado destruir o arbítrio do homem, o qual eu, o Senhor Deus, lhe dera, fiz com que ele fosse expulso. E também uma terça parte das hostes do céu ele afastou de mim por causa do arbítrio que possuíam. Como resultado, os filhos espirituais do Pai Celestial, que decidiram rejeitar seu plano e seguir Lúcifer, perderam seu destino divino. Jesus Cristo, usando seu arbítrio, disse: eis-me aqui, envia-me. Pai, faça-se a tua vontade e seja a tua a glória para sempre. Jesus, que exerceu seu arbítrio para apoiar o plano do Pai Celestial, foi identificado e nomeado pelo Pai como nosso Salvador, preordenado para realizar o sacrifício expiatório por todos. Da mesma forma, o exercício de nosso arbítrio para guardar os mandamentos nos possibilita que entendamos plenamente quem somos e recebamos todas as bênçãos que nosso Pai Celestial possui, inclusive a oportunidade de ter um corpo, de progredir, de sentir alegria, de ter uma família e de herdar a vida eterna. Para guardar os mandamentos, precisamos conhecer a doutrina oficial da Igreja, de modo a não sermos desviados da liderança de Cristo pelos caprichos sempre volúveis das pessoas. As bênçãos que desfrutamos hoje devem-se ao fato de termos feito a escolha de seguir o Salvador antes dessa vida. Para todos os que ouvem ou leem estas palavras, sejam vocês quem forem, e seja qual for o seu passado, lembrem-se disto. Não é tarde demais para fazer essa mesma escolha novamente e segui-lo. Por meio de nossa fé em Jesus Cristo, crendo em sua expiação, arrependendo-nos de nossos pecados e sendo batizados, podemos então receber o sublime dom do Espírito Santo. Esse dom proporciona conhecimento e entendimento, orientação e forças para aprender e adquirir um testemunho, poder e purificação para vencer o pecado, consolo e encorajamento para sermos fiéis na tribulação.
Essas incomparáveis bênçãos do Espírito aumentam nossa liberdade e poder para fazer o que é certo. Porque onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Ao trilharmos o caminho da liberdade espiritual nestes últimos dias, devemos entender que o uso fiel de nosso arbítrio depende de termos liberdade religiosa. Já sabemos que Satanás não quer que tenhamos essa liberdade. Ele tentou destruir o arbítrio no céu e agora, na terra, está ferozmente minando, opondo-se e disseminando confusão sobre a liberdade religiosa. O que é e por que é essencial para a nossa vida espiritual e para a nossa salvação. Há 4 pedras angulares da liberdade religiosa que nós, como santos dos últimos dias, precisamos proteger e das quais dependemos. A primeira é a liberdade de crer. Ninguém deve ser criticado, perseguido ou atacado por pessoas ou governos pelas coisas nas quais acredita em relação a Deus. Uma antiga declaração de nossas crenças referente à liberdade religiosa declara: An early declaration of our beliefs regarding religious liberty states, no government can exist in nenhum peace governo pode existir em paz, a não ser que tais leis sejam feitas e mantidas invioladas, de modo a garantir a todo indivíduo o livre exercício de consciência. O magistrado civil deve reprimir o crime, mas jamais controlar consciências ou suprimir a liberdade da alma. Essa fundamental liberdade de crença foi reconhecida pelas Nações Unidas em sua Declaração Universal de Direitos Humanos e por outros documentos de direitos humanos americanos e internacionais. A segunda pedra angular da liberdade religiosa é a liberdade para compartilhar nossa fé e nossas crenças com outros. O Senhor nos ordenou: ensinai o Evangelho a vossos filhos, assentado em tua casa. Ele também disse a seus discípulos: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Como pais, missionários de tempo integral e membros missionários, dependemos da liberdade religiosa para ensinar a doutrina do Senhor em nossa família e no mundo inteiro. A terceira pedra angular da liberdade religiosa é a liberdade para formar uma organização religiosa e uma igreja e para adorar pacificamente com outros. A 11ª regra de fé declara: pretendemos o privilégio de adorar a Deus Todo-Poderoso de acordo com os ditames de nossa própria consciência e concedemos a todos os homens o mesmo privilégio, deixando-os adorar como, onde ou o que desejarem. Os documentos de direitos humanos e muitas constituições nacionais apoiam esse princípio. A 4ª pedra angular da liberdade religiosa é a liberdade de viver nossa fé, o livre exercício da religião, não apenas no lar e na capela, mas também em locais públicos. O Senhor não nos ordenou apenas a orar em particular, mas também a ir e fazer resplandecer a nossa luz diante dos homens, para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem a nosso Pai que está nos céus. Alguns ficam ofendidos quando levamos nossa religião para o debate público. Mas essas mesmas pessoas que insistem em dizer que seus pontos de vista e suas ações devem ser tolerados na sociedade,
geralmente hesitam muito em conceder essa mesma tolerância aos fiéis religiosos, que também desejam que seus pontos de vista e suas ações sejam tolerados. A falta de respeito generalizada pelos pontos de vista religiosos está rapidamente se transformando em intolerância social e política pelas pessoas e instituições religiosas. Ao enfrentarmos uma pressão cada vez maior para curvar-nos aos padrões seculares, abdicar de nossa liberdade religiosa e comprometer nosso arbítrio, reflitam sobre o que o livro de Mórmon ensina sobre nossas responsabilidades. No livro de Alma, lemos a respeito de Anlici, um homem muito astuto e um homem iníquo, que procurava tornar-se rei do povo e privá-los-ia de seus direitos e privilégios, e isso foi alarmante para o povo da igreja. Eles tinham sido ensinados pelo rei Mosias a erguer a voz para defender o que achassem direito. Portanto, o povo se reuniu em toda a terra, cada um segundo a sua opinião, a favor ou contra Anlici, em grupos separados, havendo muitas disputas entre eles. Nessas discussões, os membros da igreja e outros tiveram a oportunidade de reunir-se, sentir o espírito de união e ser influenciados pelo Espírito Santo. E aconteceu que a voz do povo foi contrária a Anlici, de modo que não foi proclamado rei. Como discípulos de Cristo, temos a responsabilidade de trabalhar em conjunto com outras pessoas que também acreditam como nós, erguendo a voz para defender o que é certo. Embora os membros jamais devam afirmar ou sequer dar a entender que estejam falando pela igreja, somos todos convidados, na qualidade de cidadãos, a prestar nosso testemunho pessoal com convicção e amor. Cada um segundo a sua própria opinião. O profeta Joseph Smith disse: "Declaro destemidamente perante o céu que estou igualmente pronto para morrer em defesa dos direitos de um presbiteriano, um batista ou um bom homem de qualquer outra denominação, assim como por um mórmon, porque o mesmo princípio que destruiria os direitos dos santos dos últimos dias também destruiria os direitos dos católicos romanos ou de qualquer outra denominação que venha a ser impopular ou demasiadamente fraca para defender-se. É o amor pela liberdade que inspira minha alma, a liberdade civil e religiosa para toda a raça humana." Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, temos a responsabilidade de salvaguardar esses sagrados direitos e essa liberdade para nós mesmos e para a nossa posteridade. O que vocês e eu podemos fazer? Primeiro, precisamos estar informados. Estejam atentos às questões de sua comunidade que possam ter uma repercussão na liberdade religiosa. Em segundo lugar, em sua capacidade individual, unam-se a outros que também estão comprometidos a defender a liberdade religiosa. Esforce-se lado a lado para proteger a liberdade religiosa. Em terceiro lugar, vivam de modo a ser um bom exemplo daquilo em que acreditam, em palavras e em ações. O modo como vivemos nossa religião é bem mais importante do que o que possamos dizer a respeito dela. A segunda vinda de nosso Salvador está se aproximando. Não demoremos em defender esta grande causa. Lembre-se do capitão Moroni, que ergueu o estandarte da liberdade, no qual estavam inscritas as palavras: "Em lembrança de nosso Deus, nossa religião e nossa liberdade, e nossa paz, nossas esposas e nossos filhos." Lembremos-nos da reação das pessoas. Exercendo seu arbítrio, o povo se aproximou com o convênio de agir. Meus amados irmãos e irmãs, não andem. Corram. Corram para receber as bênçãos do arbítrio, seguindo o Espírito Santo e exercendo a liberdade que Deus nos concedeu para fazermos sua vontade.
presto meu testemunho especial de que Jesus Cristo usou seu arbítrio para fazer a vontade de nosso Pai Celestial. A respeito de nosso Salvador, cantamos: seu sangue pelos homens deu, e assim nos libertou. E por Ele ter feito isso, temos a oportunidade inestimável de escolher a liberdade e a vida eterna por meio do poder e das bênçãos de sua expiação. Que escolhamos livremente segui-lo hoje e sempre é minha oração, em seu santo nome, sim, Jesus Cristo. Amém. Shortly before President Heber J. Grant passed away, Pouco antes do falecimento do presidente Heber J. Grant, uma das autoridades gerais visitou sua casa. Antes de falecer, o presidente Grant orou, dizendo: "Oh Deus, abençoa-me para que eu não perca meu testemunho e que me mantenha fiel até o fim." Após quase 27 anos como presidente da igreja, essa era a sua fervorosa oração. Seu exemplo é uma advertência marcante de que ninguém, em idade alguma, está imune à influência de Satanás. Duas das ferramentas mais poderosas de Satanás são a distração e o engano. Perseverar até o fim é o emblema do verdadeiro discipulado e é essencial à vida eterna. Mas quando passamos por provações e desafios, somos frequentemente ensinados a simplesmente aguentar mais um pouco. Deixe-me explicar claramente. Aguentar mais um pouco não é um princípio do Evangelho. Perseverar até o fim significa vir a Cristo continuamente e ser aperfeiçoado nele. Se perseverar até o fim é essencial para a vida eterna, por que ser fiel é um desafio para nós? É um desafio para nós quando nos deparamos com prioridades conflitantes. A obediência inconstante e o comprometimento superficial enfraquecem a fé. Perseverar até o fim exige nosso comprometimento total com o Salvador e com nossos convênios. A visão de Lehi da árvore da vida é uma parábola poderosa sobre a perseverança. Estudem e ponderem a respeito do sonho de Lehi e, em seguida, apliquem esse estudo à sua vida. Ao fazer isso, considerem cuidadosamente 6 princípios importantes que nos ajudam a perseverar até o fim. Primeiro, não se esqueçam de orar. Lemos que Lehi estava sozinho no escuro e triste deserto. Cada um de nós passa por períodos de trevas e de solidão. Quando a vida se torna sombria e triste, não se esqueçam de orar. Sigam o exemplo do presidente Heber J. Grant. Orem para ter forças para manterem-se fiéis até o fim. Perguntem ao Pai Celestial: o que mais desejas que eu faça? 2. Vinde a Cristo e sede aperfeiçoados neles. A árvore da vida é o ponto central do sonho de Lehi. Tudo direciona nossa atenção à árvore da vida. A árvore representa Cristo, que é a clara manifestação do amor de Deus. O fruto é sua expiação infinita e é uma grande evidência do amor de Deus. A vida eterna com nossos entes queridos é mais doce e mais desejável do que qualquer outra coisa. Para alcançar esse dom, precisamos vir a Cristo e ser aperfeiçoados nele. Ele é o caminho e a verdade e a vida. Podemos preencher nossas vidas com realizações e benfeitorias, mas, na verdade, se não fizermos convênios sagrados para seguir Cristo e guardá-los fielmente, perderemos total e absolutamente a marca. 3. Prossigam com fé. Há um caminho que conduz à árvore da vida, que conduz a Cristo. É estreito e apertado, exigente e exato. Os mandamentos de Deus são exigentes, mas não restritivos. Eles nos protegem do perigo físico e espiritual e nos impedem de nos perder. A obediência edifica a fé em Cristo. A fé é um princípio de ação e poder. Seguir o exemplo do Salvador de modo constante produz capacidade e força espiritual. Sem o poder fortalecedor e capacitador da expiação, é impossível permanecer no caminho e perseverar.
prosseguir com firmeza em Cristo. 4. O livro de Mormon é a chave para a sobrevivência espiritual. A jornada da vida é um desafio. É fácil se distrair, desviar-se do caminho e se perder. As tribulações são uma parte inevitável e indispensável de nosso progresso eterno. Quando as adversidades vierem, não deixem algo que não entendem destruir completamente tudo que vocês já sabem. Sejam pacientes, agarrem-se à verdade e o entendimento virá. As provações são semelhantes à grande névoa de escuridão que pode cegar nossos olhos e endurecer nosso coração. A menos que sejamos continuamente agarrados à palavra de Deus e a vivamos, teremos uma cegueira espiritual em vez de termos uma mente espiritual. Estudem o livro de Mormon e as palavras dos profetas vivos todos os dias, todos os dias, todos os dias. É a chave para que sobrevivamos espiritualmente e evitemos ser enganados. Sem essa chave, estaremos espiritualmente perdidos. 5. Não se deixem distrair e enganar. Dar ouvidos é prestar muita atenção. Dar ouvidos àqueles que não creem em Cristo não vai ajudá-los a se chegar a Ele. Procurar conhecimento em #difícil espaçoso não os levará à verdade. A verdade não está postada lá. Somente o Salvador tem as palavras da vida eterna. Todo o restante são apenas palavras. O grande e espaçoso edifício simboliza as fantasias vãs e o orgulho do mundo, ou seja, a distração e o engano. Está repleto de pessoas bem vestidas que parecem ter tudo, mas elas zombam do Salvador e de seus seguidores. Elas aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Podem ser politicamente corretas, mas estão espiritualmente perdidas. 6. Permaneçam junto à árvore. A mensagem de Lee é de permanecer junto à árvore. Permanecemos porque estamos convertidos ao Senhor. Alma ensinou: eis que Ele lhes transformou o coração. Sim, despertou-os de um profundo sono e eles despertaram para Deus. Ao entregarmos nosso coração a Deus, o Espírito Santo muda a nossa própria natureza. Tornamos-nos profundamente convertidos ao Senhor e deixamos de buscar o espaçoso edifício. Se pararmos de fazer as coisas que nos levam a uma conversão profunda, vamos regredir espiritualmente. A apostasia é o oposto de conversão. Para todos os que já foram missionários e para os que são agora, elders e sisters, vocês não podem retornar de sua missão, mergulhar de cabeça na Babilônia e passar horas intermináveis marcando pontos insignificantes em jogos de videogame inúteis, sem cair em um sono espiritual profundo. Tampouco podem ceder ao vício da pornografia na internet e ignorar a virtude e a castidade sem que haja consequências espirituais terríveis. Se vocês perderem o espírito, estarão perdidos. Não se deixem distrair nem enganar. Os verdadeiros discípulos permanecem atentos e se aproximam de Deus diariamente por meio da oração pessoal significativa, do estudo sincero das Escrituras, da obediência pessoal e do serviço abnegado. Permaneçam junto à árvore e fiquem atentos. Há vários anos, minha mulher e eu fomos chamados para presidir a missão Washington-Tacoma. O chamado foi uma verdadeira surpresa. Um pouco apreensivo, reuni-me com o presidente e com o CEO da empresa onde eu trabalhava e os informei sobre meu chamado missionário. Eles ficaram visivelmente aborrecidos em relação à minha decisão de deixar a empresa. Quando você tomou essa decisão e por que não conversou conosco antes? Exigiram saber. Em um momento de clareza, uma resposta profunda veio à minha mente. Eu disse: tomei essa decisão quando era um rapaz de 19 anos de idade e fiz no templo convênios sagrados com Deus de seguir o Salvador. Edifiquei minha vida inteira sobre esses convênios e pretendo, com certeza, obedecê-los agora. Quando fazemos convênios com Deus, não há volta. Ceder, desistir e sucumbir não são opções. No reino de Deus, há um padrão de excelência para exaltação. É preciso discípulos valentes. Não há lugar para discípulos medianos ou complacentes. A mediocridade é inimiga da excelência e o compromisso mediano impedirá vocês de perseverarem até o fim. Se estiverem com dificuldades, ou confusos, ou espiritualmente perdidos, exorto que façam a única coisa que certamente os trará de volta ao caminho certo. Comece novamente a estudar em espírito de oração
o livro de Mórmon e viver seus ensinamentos todos os dias, todos os dias, todos os dias. Testifico do profundo poder do livro de Mórmon, que mudará a sua vida e fortalecerá a sua determinação de seguir o Cristo. O Espírito Santo transformará seu coração e os ajudará a ver as coisas como realmente são. Ele mostrará o que precisam fazer em seguida. Esta é a promessa de Nefe para nós. E eu disse-lhes que todos os que dessem ouvido à palavra de Deus e a ela se apegassem, jamais pereceriam. Nem as tentações, nem os ardentes dados do adversário poderiam dominá-los até a cegueira, para levá-los à destruição. Portanto, eu exortei-os a darem ouvidos à palavra de Deus e a lembrarem-se de guardar seus mandamentos, sempre, em todas as coisas. Irmãos e irmãs, perseverar até o fim é a grande prova do discipulado. Nosso discipulado diário determinará nosso destino eterno. Atentem a Deus, agarrem-se à verdade, guardem seus convênios sagrados do templo e permaneçam junto à árvore. Presto testemunho do Cristo vivo ressurreto. Sei que ele vive. Meu maior desejo é que eu permaneça até o fim, leal e fiel, em seguir seu magnífico exemplo. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Numa revelação dada a Moisés, foi-nos dito qual era a intenção declarada por nosso Pai Celestial. Pois eis que esta é minha obra e minha glória, levar a efeito a imortalidade e vida eterna do homem. De acordo com essa declaração, o desejo do Pai é dar a todos a oportunidade de receber a plenitude da alegria. As revelações modernas mostram que nosso Pai Celestial criou um grande plano de felicidade para todos os seus filhos. Um plano muito especial para que possamos voltar a viver com Ele. O entendimento desse plano de felicidade nos proporciona uma perspectiva eterna e nos ajuda a realmente valorizar os mandamentos, as ordenanças, os convênios, as provações e as tribulações. Um princípio-chave foi ensinado por Alma. Portanto, depois de ter lhes revelado o plano de redenção, Deus lhes deu mandamentos. É interessante notar a sequência do processo de ensino. Nosso Pai Celestial primeiramente ensinou a Adão e Eva o plano de redenção e depois lhes deu mandamentos. Essa é uma grande verdade. O entendimento do plano vai ajudar as pessoas a guardar os mandamentos, tomar decisões melhores e ter a motivação certa. Durante o tempo em que tenho servido na igreja, tenho testemunhado a devoção e a fidelidade de membros da igreja de diversos países, alguns dos quais têm conflitos políticos, sociais ou econômicos. Um fator em comum que encontro com frequência nesses membros fiéis é a perspectiva que eles têm da eternidade. A perspectiva eterna do Evangelho nos leva a entender o lugar que ocupamos no plano de Deus, a aceitar as dificuldades e progredir ao longo delas, a tomar decisões e a centralizar nossa vida no potencial divino que herdamos. A perspectiva é o modo com que vemos as coisas quando olhamos para elas a partir de certa distância, e isso permite que apreciemos seu verdadeiro valor. É como estar em uma floresta e ter uma árvore bem à nossa frente. Se não dermos um pequeno passo para trás, não poderemos apreciar o que realmente é uma floresta. Visitei certa vez a floresta amazônica, em Letícia, Colômbia, perto da fronteira com o Brasil e o Peru. Não consegui apreciar sua magnitude até voar sobre ela e ganhar a perspectiva. Quando nossos filhos eram pequenos, eles costumavam assistir a um canal de televisão no qual passava um programa chamado O que você vê? A tela se aproximava muito de algo e as crianças tinham que adivinhar o que era à medida que a imagem era gradualmente ampliada. Depois que o objeto inteiro estava visível, era fácil dizer que se tratava de um gato, de uma planta, de uma fruta, etc.
Lembro-me de que, em certa ocasião, eles estavam assistindo a esse programa e ele mostrava algo bem de perto, que lhes pareceu muito feio, até repulsivo. Mas, quando a imagem foi ampliada, eles se deram conta de que era uma apetitosa pizza. Então me disseram: papai, compre-nos uma igualzinha a essa. Depois de entenderem o que era, algo que a princípio lhes parecia desagradável, acabou sendo muito desejável. Vou contar-lhes outra experiência. Em casa, nossos filhos gostavam de montar quebra-cabeças. Todos provavelmente já tivemos a oportunidade de montar um quebra-cabeças. Alguns têm pecinhas bem pequenas. Lembro-me que um de nossos filhos, não vou dizer o nome para proteger sua identidade, costumava se concentrar nas peças individuais. E quando uma não encaixava onde ele achava que devia, ele ficava zangado, achava que ela não prestava e queria jogá-la fora. Por fim, aprendeu a montar o quebra-cabeças quando entendeu que cada pecinha tinha seu lugar na imagem final, mesmo que ele não soubesse onde encaixá-la em dado momento. Essa é uma maneira de contemplar o plano do Senhor. Não temos que nos preocupar com cada uma de suas partes separadamente, mas sim tentar manter a gravura inteira em foco, tendo em mente qual será o resultado final. O Senhor sabe onde cada peça se encaixa no plano. Todos os mandamentos têm importância eterna no contexto do grande plano de felicidade. É extremamente importante não tomarmos decisões de valor eterno a partir da perspectiva na mortalidade. Para decisões que afetam a eternidade, é essencial termos a perspectiva do Evangelho. O elder Neal A. Maxwell ensinou: embora ancorados numa grande e definitiva esperança, algumas de nossas esperanças táticas constituem outra questão. Podemos esperar um aumento de salário, um encontro especial, uma vitória eleitoral ou uma casa maior, coisas que podem ou não ser realizadas. A fé no plano do Pai dá-nos a capacidade de perseverar, mesmo em meio ao naufrágio dessas esperanças imediatas. A esperança mantém-nos zelosamente ocupados em boas causas, mesmo quando pareçam ser causas perdidas. O fato de não termos uma perspectiva eterna ou de perdermos essa perspectiva pode nos levar a ter uma perspectiva terrena como padrão pessoal e a tomar decisões que não estão em harmonia com a vontade de Deus. O livro de Mórmon menciona a atitude que Nefe, Lamã e Lemuel tiveram. Todos passaram por numerosas aflições e grandes dificuldades. No entanto, a atitude deles em relação a elas foi muito diferente. Nefe disse: "E tão grandes foram as bênçãos do Senhor, que enquanto vivemos de carne crua no deserto, nossas mulheres tiveram bastante leite para seus filhos e eram fortes, sim, tanto quanto os homens. E começaram a suportar as viagens sem murmurar." Lamã e Lemuel, por outro lado, reclamaram amargamente. E assim, Lamã e Lemuel, sendo os mais velhos, murmuravam contra o pai. E murmuravam por desconhecerem os procedimentos daquele Deus que os havia criado. Não conhecer ou desprezar os procedimentos de Deus é um modo de perder a perspectiva eterna, e murmurar é apenas um dos sintomas disso. Embora Lamã e Lemuel tivessem testemunhado muitos milagres junto com Nefe, eles exclamaram: "Temos vagado no deserto por todos esses anos, e nossas mulheres têm trabalhado, ainda que grávidas. E tiveram filhos no deserto e suportaram todas as coisas exceto a morte. E teria sido melhor que tivessem morrido antes de deixar Jerusalém do que suportar todas essas aflições." Essas eram duas atitudes muito diferentes, embora as dificuldades e aflições que enfrentaram tivessem sido semelhantes.
Obviamente, a perspectiva deles era diferente. O presidente Spencer W. Kimball escreveu o seguinte: se considerássemos a vida mortal a totalidade da existência, então as dores, tristezas, fracassos e morte precoce seriam uma calamidade. Mas se encararmos a vida como algo que começou há muito no passado pré-mortal e vai prolongar-se por toda a eternidade, todas as coisas que nos acontecerem poderão ser compreendidas com a perspectiva correta. O elder David B. Haight contou uma história sobre o escultor Michelangelo para ilustrar a importância de enxergar tudo com a perspectiva adequada. Quando o escultor estava talhando um bloco de mármore, um menino ia lá todos os dias e ficava timidamente observando. Quando a figura de Davi surgiu e tomou forma naquela pedra, concluída para que o mundo inteiro a admirasse, o menino perguntou a Michelangelo: como você sabia que ele estava ali dentro? A perspectiva com que o escultor viu aquele bloco de mármore era diferente da visão daquele menino que apenas o observava trabalhar. A visão que o artista tinha das possibilidades envoltas na pedra permitiram-lhe criar uma obra de arte. O Senhor sabe o que deseja alcançar com cada um de nós. Ele sabe o tipo de reforma que deseja realizar em nossa vida e não temos o direito de dar conselhos a Ele. Seus pensamentos são mais elevados que os nossos pensamentos. Testifico que temos um Pai Celestial amoroso, justo e misericordioso que preparou um plano para a nossa felicidade eterna. Testifico que Jesus Cristo é seu Filho e o Salvador do mundo. Sei que o presidente Thomas S. Monson é um profeta de Deus. Digo essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém. Brüder und Schwestern, auf ein Signal des Dirigenten. Oh, sorry, President Monson. Desculpa, presidente Monson, eu troquei. Eu falei falando meu nativo alemão aqui. Eu quero dizer que, na verdade, que é o sinal do regente, o coro e a congregação cantarão Ó vem, Supremo Rei, número 28. Após o hino intermediário, teremos o prazer de ouvir o elder Neil L. Anderson, do Quórum dos 12 Apóstolos. Ele será seguido pelo elder George F. Zeballos, do 70, que nos falará em seu idioma nativo, o espanhol. Esta é a Conferência Geral Anual número 185 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
Enquanto cantávamos, fiquei muito emocionado com a ideia de que, neste exato momento, centenas de milhares, talvez até milhões de santos fiéis de 200 países, surpreendentemente em 75 idiomas diferentes, estão juntos, elevando a voz a Deus, cantando: Ó vem, Supremo Rei. Atende às petições. Vem libertar tua grei, desejado das nações. Ó vem, Supremo Rei. Somos uma grande família mundial de fiéis discípulos do Senhor Jesus Cristo. Tomamos sobre nós o seu nome, e a cada semana, ao partilhar do sacramento, prometemos lembrar-nos dele e guardar seus mandamentos. Estamos longe de ser perfeitos, mas não somos inconstantes em nossa fé. Nós cremos nele, nós o adoramos, nós o seguimos, nós o amamos profundamente. Sua causa é a maior causa em todo o mundo. Vivemos, irmãos e irmãs, nos dias que precedem a segunda vinda do Senhor. Uma época muito aguardada pelos fiéis de todas as eras. Vivemos em dias de guerras e rumores de guerra, dias de desastres naturais, dias em que o mundo está assolado por confusão e tumulto. Mas também vivemos na gloriosa época da restauração, em que o Evangelho está sendo levado ao mundo inteiro. A época na qual o Senhor prometeu que levantará um povo puro e os armará com retidão e com o poder de Deus. Regozijamo-nos nesses dias e oramos para que sejamos capazes de enfrentar corajosamente nossas dificuldades e incertezas. As dificuldades de alguns são mais graves do que a de outros, mas ninguém está imune. O elder Neil A. Maxwell disse certa vez: se tudo está indo perfeitamente bem em sua vida neste momento, basta esperar. Embora o Senhor nos assegure repetidas vezes que não precisamos temer, manter uma perspectiva clara e ver além deste mundo nem sempre é fácil quando estamos em meio a provações. O presidente Thomas S. Monson me ensinou uma importante lição sobre como manter uma perspectiva eterna. Há 18 anos, quando eu viajava em um trem na Suíça com o presidente Monson, perguntei-lhe sobre suas pesadas responsabilidades. Sua resposta fortaleceu minha fé. Na primeira presidência, disse ele, fazemos todo o possível para levar esta obra adiante. Mas esta é a obra do Senhor e Ele a dirige. Ele está ao leme. Maravilhamo-nos ao observá-lo abrir portas que não podemos abrir e realizar milagres que mal podemos imaginar. Irmãos e irmãs, ver os milagres do Senhor e acreditar neles, no estabelecimento de seu reino na terra, ajuda-nos a ver e a acreditar que a mão do Senhor está agindo em nossa vida também. O Senhor declarou: eu posso fazer minha própria obra. Cada um de nós tenta fazer nossa parte, mas Ele é o grande arquiteto. Sob a direção de seu Pai, Ele criou este mundo. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Se mantivermos espiritualmente alertas e despertos, veremos sua mão no mundo inteiro e em nossa própria vida pessoal. Deixe-me dar um exemplo. Em 1831, com somente 600 membros da igreja, o Senhor declarou: as chaves do reino de Deus foram confiadas ao homem na terra, e daí rolará o evangelho até os confins da terra. Como a pedra cortada da montanha sem mãos, rolará até encher toda a terra. O profeta Nefe previu que em nossos dias haveria poucos membros da igreja em comparação com a população do mundo.
mas que eles estariam sobre toda a face da terra. 3 belos exemplos da mão do Senhor para estabelecer seu reino são os templos anunciados hoje pelo presidente Monson. Apenas algumas décadas atrás, quem poderia ter imaginado templos no Haiti, na Tailândia e na Costa do Marfim? A localização de um templo não é uma decisão geográfica conveniente. Vem por meio de revelação do Senhor a seu profeta, significa um grande trabalho a ser feito e é um reconhecimento da retidão dos santos que valorizarão e cuidarão de sua casa ao longo das gerações. Minha esposa Kathy e eu visitamos o Haiti há apenas 2 anos. Há 30 anos, no alto das montanhas que dão vista para Porto Príncipe, unimos-nos aos santos haitianos para comemorar a dedicação do país pelo, na época, Elder Thomas S. Monson. Nenhum de nós jamais esquecerá o devastador terremoto no Haiti em 2010. Com membros fiéis e um corajoso grupo de missionários, formado quase exclusivamente de haitianos, a igreja continuou a crescer e a se fortalecer nessa ilha. Isso eleva a minha fé para visualizar esses justos santos de Deus, vestidos de branco, tendo o poder do santo sacerdócio para dirigir e realizar as ordenanças sagradas na casa do Senhor. Quem poderia imaginar uma casa do Senhor na bela cidade de Bangkok? Os cristãos são apenas 1% desse país de predominância budista. Como no Haiti, também em Bangkok, o Senhor reuniu os eleitos da terra. Quando estivemos lá há poucos meses, conhecemos Satit e Jutamas Kaivalavtana e seus filhos dedicados. Satit filiou-se à igreja quando tinha 17 anos de idade e serviu missão em sua terra natal. Mais tarde, conheceu Jutamas no instituto e eles foram selados no templo de Manila. Em 1993, os Kaivalathalana foram atingidos por um caminhão cujo motorista tinha caído no sono. E Satit ficou paralisado do peito para baixo. Sua fé nunca vacilou. Satit é um professor admirado na Escola Internacional de Bangkok. Ele serve como presidente da estaca Tailândia, Bangkok Norte. Vemos os milagres de Deus em sua obra maravilhosa e em nossa própria vida pessoal. O milagre da igreja na Costa do Marfim não pode ser contado sem o nome de 2 casais. Philippe e Anneli Assar e Lucienne e Agathe Afoe. Eles se filiaram à igreja quando eram recém-casados, um dos casais na Alemanha e o outro na França. Na década de 1980, Philippe e Lucienne sentiram o desejo de voltar para o seu país de origem na África com o propósito de edificar o reino de Deus. Para a irmã Assard, que é alemã, foi preciso muita fé para deixar a família e permitir que o irmão Assard largasse seu emprego como engenheiro mecânico bem-sucedido. Os 2 casais se conheceram na Costa do Marfim e organizaram uma escola dominical. Isso foi há 30 anos. Agora, há 8 estacas e 27 mil membros nesse belo país africano. O casal Afoe continua a servir nobremente, tal como o casal Assard, que recentemente terminou uma missão no templo de Accra, Gana. Podem ver a mão de Deus levando sua obra adiante? Podem ver a mão de Deus na vida dos missionários no Haiti? Ou na vida da família Kaivalathalana na Tailândia? Podem ver a mão de Deus na vida do casal Assard e do casal Afoe? Podem ver a mão de Deus em sua própria vida? E em nada ofende o homem a Deus, a não ser contra os que não confessam sua mão em todas as coisas. Os milagres de Deus não acontecem apenas no Haiti, na Tailândia e na Costa do Marfim.
Olhem ao seu redor. Deus se lembra de todos os povos. Sim, Ele conta o seu povo e sua misericórdia cobre toda a terra. Às vezes, podemos ver a mão do Senhor na vida de outras pessoas, mas nos perguntamos, como posso ver com mais clareza a mão do Senhor em minha própria vida? O Salvador disse, não duvideis, não temas. Nenhum passarinho cairá em terra sem que vosso Pai o saiba. Não temais, pois, porque mais valeis vós do que muitos passarinhos. Lembrem-se do rapaz que clamou ao profeta Eliseu quando estavam cercados de inimigos. Ai, meu senhor, o que faremos? Eliseu respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu, Senhor, lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor realmente abriu os olhos do moço, e de fato viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo. Ao guardarmos os mandamentos e orarmos com fé para ver a mão do Senhor em nossa vida, eu prometo-lhes que Ele abrirá vossos olhos espirituais ainda mais, e veremos mais claramente que não estamos sozinhos. As Escrituras ensinam que devemos permanecer firmes na fé naquilo que está para vir. O que está para vir? O Salvador orou, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Acabamos de cantar, ó vem, Supremo Rei. Nossa fé cresce à medida que esperamos o dia glorioso do retorno do Salvador à terra. O pensamento de sua vinda me aviva a alma. Será de tirar o fôlego. A abrangência e a grandiosidade, a imensidão e a magnificência excederão tudo o que os olhos mortais já viram ou vivenciaram. Naquele dia, Ele não virá enrolado em panos e deitado numa manjedoura, mas aparecerá nas nuvens do céu, revestido de poder e grande glória, com todos os santos anjos. Ouviremos a voz de arcanjo e a trombeta de Deus. O sol e a lua serão transformados, e as estrelas serão arremessadas de seus lugares. Eu e você, todos nós, ou aqueles que nos seguirem, os santos dos 4 cantos da terra, serão vivificados e arrebatados para encontrá-lo. E aqueles que morreram em retidão também serão arrebatados para encontrá-lo no meio do céu. Então, uma experiência aparentemente impossível. Toda a carne, disse o Senhor, juntamente me verá. Como isso acontecerá? Não sabemos. Mas testifico que acontecerá, exatamente como foi profetizado. Vamos nos ajoelhar em reverência, e o Senhor fará soar sua voz, e todos os confins da terra ouvi-la-ão. Será como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. Então o Senhor, o Salvador, permanecerá no meio de seu povo. Haverá reuniões inesquecíveis com anjos do céu e os santos da terra. Porém, mais importante, como declara Isaías, todos os confins da terra verão a salvação de nosso Deus, e Ele reinará sobre toda a carne. Naquele dia, os céticos estarão calados, pois todo ouvido ouvirá e todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o Salvador e Redentor do mundo. Hoje é Páscoa. Regozijamo-nos com os cristãos em todo o mundo, em sua gloriosa ressurreição e em nossa própria ressurreição prometida.
Que nos preparemos para a sua vinda. Ao ensaiar esses gloriosos eventos, repetidas vezes em nossa mente e com aqueles que amamos, e que sua oração seja a nossa oração. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Testifico que ele vive. Ó, vem, Supremo Rei. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu tinha só 12 anos de idade. Eu tinha só 12 anos quando os missionários chegaram pela primeira vez para pregar na cidade em que nasci, no norte do Chile. Num domingo, depois de ter frequentado o pequeno ramo por 6 meses, um missionário me ofereceu o pão quando distribuí o sacramento. Olhei para ele e disse baixinho, não posso. Por que não? Perguntou ele. Eu lhe disse, porque não sou membro da igreja. O missionário mal pôde acreditar no que eu via. Seus olhos brilhavam. Acho que ele pensou, mas esse jovem está em todas as reuniões. Como ele ainda não é membro da igreja? No dia seguinte, os missionários foram rapidamente até minha casa e fizeram tudo o que puderam para ensinar toda a minha família. Mas como minha família não estava interessada, foi só o fato de eu ter frequentado semanalmente a igreja por mais de 6 meses que fez com que os missionários se sentissem confiantes o bastante para continuar. Por fim, o grande momento que eu estivera esperando chegou, quando eles me convidaram para ser membro da Igreja de Jesus Cristo. Os missionários me explicaram que, como era menor de idade, eu precisaria da permissão de meus pais. Fui falar com meu pai, achando que sua amorosa resposta seria: filho, quando você for maior de idade, poderá tomar suas próprias decisões. Enquanto os missionários falavam com ele, orei fervorosamente para que seu coração fosse tocado e ele me desse a permissão que eu queria. Sua resposta para os missionários foi a seguinte: Eldris, nos últimos 6 meses tenho visto meu filho Jorge acordar cedo todos os domingos, vestir sua melhor roupa e caminhar até a igreja. Só vi boas influências da igreja na vida dele. Depois, dirigindo-se a mim, ele me surpreendeu dizendo: filho, se você for responsável por essa decisão, tem minha permissão de ser batizado. Abracei meu pai, dei-lhe um beijo e agradeci a ele pelo que estava fazendo. No dia seguinte, fui batizado. Na semana passada, foi o aniversário de 47 anos daquele importante momento da minha vida. Que responsabilidade temos como membros da Igreja de Jesus Cristo? O presidente Joseph Fielding Smith explicou assim: temos essas 2 grandes responsabilidades. Primeiro, buscar nossa própria salvação. E segundo, o dever para com nossos semelhantes. Essas, então, são as principais responsabilidades que nosso Pai nos designou. Buscar nossa própria salvação e depois a de outros, com o entendimento de que a salvação significa atingir o mais elevado grau de glória que o Pai proveu para seus filhos obedientes. Essas responsabilidades que nos foram confiadas e que aceitamos de livre e espontânea vontade devem definir nossas prioridades, nossos desejos, nossas decisões e nossa conduta diária. Para alguém que passou a entender isso, graças à expiação de Jesus Cristo, a exaltação está realmente ao nosso alcance e deixar de obtê-la constitui condenação. Assim, o oposto à salvação é a condenação, tal como o oposto ao sucesso ou fracasso. O presidente Thomas S. Monson nos ensinou que os homens não se detêm na mediocridade por muito tempo, ao verem que a excelência está ao seu alcance. Como, então, poderemos contentar-nos com qualquer coisa abaixo da exaltação, sabendo que a exaltação é possível? Permita-me compartilhar 4 princípios importantes que vão nos ajudar a cumprir nosso desejo de ser responsáveis perante nosso Pai Celestial, procurando estar à altura de suas expectativas de que nos tornemos como Ele é. Primeiro, aprender nosso dever. Se quisermos fazer a vontade de Deus, se quisermos ser responsáveis perante Ele, devemos começar aprendendo, compreendendo, aceitando e vivendo de acordo com sua vontade para nós. O Senhor disse: portanto, agora todo homem aprenda seu dever e a agir no ofício para o qual for designado com toda diligência. Não é o suficiente ter o desejo de fazer o que é certo se não nos certificarmos de entender que o Pai espera de nós e deseja que façamos. Na história de Alice no País das Maravilhas, ela não sabia para onde ir, por isso perguntou ao gato risonho:
Poderia me dizer, por favor, para onde devo ir a partir daqui? O gato respondeu, isso depende muito de para onde você quer ir. Alice disse, eu não me importo muito para onde vou. Então o caminho que você deve seguir não importa, disse o gato. Contudo, sabemos que o caminho que conduz à árvore cujo fruto é desejável para fazer uma pessoa feliz, o caminho que leva à vida é estreito. É preciso esforço para seguir essa trilha e poucos há que a encontrem. Neff nos ensina que as palavras de Cristo vos dirão todas as coisas que deveis fazer. Depois ele acrescenta que o Espírito Santo vos mostrará todas as coisas que deveis fazer. Portanto, as fontes que nos permitem empreender nosso dever são as palavras de Cristo que recebemos por meio dos profetas antigos e modernos e a revelação pessoal que recebemos por intermédio do Espírito Santo. Segundo, tomar a decisão. Quer tenhamos aprendido sobre a restauração do Evangelho, sobre o mandamento em particular, sobre os deveres associados ao serviço prestado no chamado, sobre convênios que fazemos no templo. A escolha é nossa de agirmos ou não de acordo com esse novo conhecimento. Cada pessoa escolhe livremente por si mesma se vai realizar um convênio sagrado como um batismo ou as ordenanças do templo. Porque fazer um juramento fazia parte da vida religiosa normal das pessoas da antiguidade, a antiga lei declarava, não jurareis falso pelo meu nome. No entanto, no meridiano dos tempos, o Salvador ensinou mais uma maneira elevada de manter nossos compromissos, quando ele disse que sim significava sim e que não significava não. A palavra de uma pessoa deve ser suficiente para determinar sua fidelidade e seu comprometimento para com outra pessoa, ainda mais quando essa pessoa é o nosso Pai Celestial. O cumprimento de nossos compromissos se torna a manifestação da veracidade e da honestidade de nossa palavra. Terceiro, agir de acordo com nossa decisão. Depois de aprender nosso dever e tomar as decisões associadas a esse aprendizado e compreensão, devemos agir de acordo com isso. Um exemplo vigoroso da firme determinação de cumprir seu compromisso para com o Pai foi o que aconteceu com o Salvador quando o homem paralítico foi levado até ele para ser curado. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, perdoados estão os seus pecados. Sabemos que a expiação de Jesus Cristo é essencial para que recebamos o perdão de nossos pecados. Mas na ocasião em que curou o paralítico, esse grandioso acontecimento ainda não havia ocorrido. Getsemane ainda não havia acontecido. No entanto, Jesus não apenas abençoou o paralítico com a capacidade de levantar-se e andar, mas também concedeu-lhe o perdão dos pecados, indicando de modo inequívoco que não falharia, mas que cumpriria o compromisso assumido com o Pai, e que no Getsemane e na cruz, ele faria o que prometera fazer. O caminho que escolhemos trilhar é estreito. Ao longo do curso, há dificuldades que vão exigir nossa fé em Jesus Cristo e nosso máximo empenho para permanecer no caminho e prosseguir com firmeza. Precisamos nos arrepender e ser obedientes e pacientes, mesmo que não compreendamos todas as circunstâncias que nos cercam. Devemos perdoar os outros e viver de acordo com o que aprendemos e com as escolhas que fazemos. Quarto, aceitar com disposição a vontade do Pai. O discipulado exige não apenas que aprendamos nosso dever, tomemos decisões corretas e ajamos de acordo com elas, mas também é essencial que desenvolvamos a disposição e a capacidade de aceitar a vontade de Deus, mesmo que não corresponda a nossos desejos ou nossas preferências justas. Fico impressionado e admirado com a atitude do leproso que procurou o Senhor, rogando-lhe, pondo-lhe de joelhos diante dele. Lhe dizia, se queres, bem pode limpar-me. O leproso não exigiu nada, mesmo que seu desejo tivesse sido justo. Ele estava simplesmente disposto a aceitar a vontade do Senhor. Há alguns anos, um casal fiel e querido, que são amigos meus, foi abençoado com a chegada de um filho muito esperado, pelo qual vinha orando há muito tempo. Aquele lar se encheu de alegria quando nossos amigos e sua filha, que era a única filha até então, desfrutavam a companhia do menino recém-nascido. Certo dia, porém, algo inesperado aconteceu. O menininho, que tinha apenas 3 anos de idade, de repente entrou em coma. Assim que fiquei sabendo da situação, liguei para meu amigo para expressar-lhe apoio naquele momento difícil. Mas sua resposta foi uma lição para mim. Ele disse, se for a vontade do Pai levá-lo para ele,
está tudo bem conosco. As palavras de meu amigo não tinham o menor grau de reclamação, rebelião ou descontentamento. Muito pelo contrário. Tudo o que senti em suas palavras foi gratidão a Deus por ter lhe permitido desfrutar a companhia de seu filhinho por aquele breve período, bem como sua total disposição de aceitar a vontade do Pai para eles. Poucos dias depois, o pequenino foi levado de volta para sua mansão celestial. Prossigamos com firmeza, aprendendo nosso dever, tomando decisões corretas, agindo de acordo com nossas decisões e aceitando a vontade do Pai. Sou imensamente grato e feliz pela decisão que meu pai me deixou tomar há 47 anos. Com o tempo, eu passei a entender que a condição que ele estabeleceu de ser responsável por essa decisão significava ser responsável perante meu Pai Celestial e buscar a minha própria salvação e a de meus semelhantes, tornando-me assim mais próximo do que o Pai espera e deseja que eu me torne. Nesse dia muito especial, testifico que Deus, nosso Pai, e seu amado Filho vivem. Em nome de Jesus Cristo. Amém. The choir will now favor us with Tell Me the O coro agora nos brindará com Conta-me Histórias de Cristo. Em seguida, teremos o prazer de ouvir o elder Joseph W. Citati, dos 70. Depois, ouviremos o elder Russell M. Nelson, do Quórum dos 12 Apóstolos. Things I would ask him to tell.
Thank you, Tabernacle Obrigado. for that sweet tribute to the Savior of the world. In the day that God the Father called upon His only No begotten dia em que Son, Deus o Pai chamou seu Filho unigênito para fazer o homem à sua imagem e conforme a sua semelhança, Ele abençoou seus filhos, dizendo: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai sobre todos os ser vivente que se move na terra. Assim, nossa jornada mortal começou tanto como uma incumbência quanto como uma bênção divina. Um Pai amoroso nos deu a incumbência e a bênção de frutificar e multiplicar-nos e de exercer domínio para que possamos nos desenvolver e nos tornar como Ele é. Irmãos e irmãs, nesta tarde, rogo por sua fé e suas orações, enquanto compartilho com vocês algumas reflexões a respeito de 3 atributos fundamentais da nossa natureza divina. Minha oração é que todos nós possamos reconhecer e cumprir mais plenamente nossa responsabilidade sagrada, a incumbência de nosso Pai, de desenvolver nossa natureza divina para que possamos navegar por nossa jornada com mais sucesso e chegar ao nosso destino eterno. Primeiro, Deus nos incumbiu de frutificar-nos. Uma parte importante de frutificar-nos que às vezes é negligenciada, é a de levar adiante o reino de Deus sobre a terra. O Salvador ensinou: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Tornamo-nos frutíferos à medida que estamos em Cristo, que tomamos sobre nós o seu nome e o servimos até o fim, ao ajudar outros a virem a Ele. Em nossos dias, profetas e apóstolos vivos continuam a erguer a voz para convidar cada um de nós a estar plenamente engajado no trabalho de salvação, de acordo com as nossas habilidades e oportunidades. O ponto de partida de uma atitude que produz muitos frutos é sermos humildes e brandos de coração. Podemos então vir a Cristo mais plenamente à medida que cedermos aos sussurros do Espírito Santo e guardarmos todos os convênios que fizemos. Podemos buscar e receber o dom da caridade e ter o poder para convidar nossa própria família, nossos antepassados e nossos vizinhos e amigos membros e não membros para receber o Evangelho de Jesus Cristo. Trabalhar repleto do espírito de caridade não é um dever, e sim uma alegria. Desafios se tornam oportunidades de edificar a fé. Tornamo-nos testemunhas da bondade de Deus em todos os momentos e em todas as coisas, em todos os lugares em que nos encontrarmos, mesmo até a morte. Todos nós podemos e devemos estar plenamente engajados no trabalho de salvação. O Salvador nos deu a seguinte responsabilidade como uma promessa: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos-lo conceda. Segundo, Deus nos incumbiu de multiplicar-nos. Nosso corpo físico é uma bênção de Deus. Recebemos este corpo com o propósito de cumprir o trabalho do Pai Celestial, de levar a efeito a imortalidade e vida eterna do homem. O corpo é o meio pelo qual podemos atingir nosso potencial divino. O corpo possibilita aos filhos espirituais obedientes do Pai Celestial a ter uma vida na terra. Ter filhos dá a outros filhos espirituais de Deus a oportunidade de também desfrutar a vida na terra. Todos os que nascem na mortalidade têm a oportunidade de progredir e de ser exaltados se obedecerem aos mandamentos de Deus. O casamento entre homem e mulher é a instituição que Deus ordenou para o cumprimento da incumbência de multiplicar-nos. Um relacionamento entre pessoas do mesmo sexo não multiplica. Um casamento legal e legitimamente selado no templo e em que os convênios do selamento são honrados, dá aos pais e aos filhos a oportunidade de desfrutar a melhor experiência de amor e de preparação para uma vida frutífera. Ele providencia o ambiente ideal no qual os pais e os filhos podem viver os convênios que fizeram com Deus. Por causa de seu amor por nós, o Pai Celestial providenciou que todos os seus filhos fiéis, que não desfrutam ou que não podem desfrutar das bênçãos de um casamento e de filhos no convênio, ou da plenitude das bênçãos, por motivos contrários à sua vontade, no momento determinado pelo Senhor, desfrutem essas bênçãos.
Os profetas e apóstolos vivos têm aconselhado a todos os que têm oportunidade de entrar no convênio do casamento eterno a prosseguir com sabedoria e com fé. Não devemos adiar o momento desse dia sagrado por causa de interesses mundanos ou manter nossa expectativa de um companheiro ideal a um nível que desqualifique todos os possíveis candidatos. A promessa a todos os que são selados pelo convênio do casamento eterno e que são frutíferos por meio da observância aos mandamentos é que o adversário nunca terá poder para enfraquecer o alicerce do seu companheirismo eterno. Terceiro, Deus nos incumbiu de sujeitar a terra. Sujeitar a terra, exercer domínio sobre todo ser vivente, é ter controle sobre essas coisas para que cumpram a vontade de Deus ao servir aos propósitos de seus filhos. Sujeitar inclui adquirir domínio sobre o nosso próprio corpo. Não inclui ser vítima em defesa dessas coisas ou usá-las de modo contrário à vontade de Deus. Desenvolver a habilidade de sujeitar as coisas da terra começa com a humildade de reconhecer nossa fraqueza humana e o poder disponível para nós por meio de Cristo e de sua expiação. Pois Cristo disse: "Se tiverdes fé em mim, tereis poder para fazer tudo quanto me parecer conveniente." Esse poder é disponibilizado a nós à medida que escolhemos agir em obediência aos seus mandamentos. Aumentamos nossa habilidade buscando os dons do Espírito e desenvolvendo nossos talentos. Nasci e fui criado em circunstâncias humildes, típicas de muitas famílias da África. Adquiri a habilidade de erguer-me acima dessas circunstâncias por meio de buscar e obter uma boa educação com a ajuda amorosa de meus pais. Adquirir uma visão do que poderia me tornar foi essencial para o meu progresso. Posteriormente, como jovem casal, minha esposa e eu encontramos o Evangelho restaurado, que continua a abençoar nossa vida com orientação espiritual. Como todas as famílias, temos nossas provações e desafios. Mas ao buscarmos o Senhor por ajuda, encontramos respostas que nos trazem paz e consolo e não nos sentimos sobrecarregados com essas coisas. Os desafios que a sociedade humana enfrenta atualmente, incluindo a imoralidade, a pornografia, os conflitos armados, a poluição, o abuso de substâncias nocivas e a pobreza, florescem porque muitos no mundo se desviaram por escolha própria para a vontade do diabo e da carne, em vez de escolher a vontade de Deus. Não buscam o Senhor para estabelecer sua justiça, mas todo homem anda em seu próprio caminho e segundo a imagem de seu próprio Deus, cuja imagem é a semelhança do mundo. No entanto, Deus convida todos os seus filhos a receber sua ajuda para vencer os desafios desta vida e perseverar neles com estas palavras: "Eu sou Deus, eu fiz o mundo e os homens antes que existissem na carne. Se te voltares para mim e deres ouvidos à minha voz e creres e te arrependeres de todas as tuas transgressões e fores batizado, sim, na água, em nome de meu Filho unigênito, receberás o dom do Espírito Santo, pedindo todas as coisas em seu nome, e tudo o que pedires te será dado." Os santos dos últimos dias fiéis que compreendem seu potencial divino e confiam de todo o coração no poder acessível por meio da expiação do Senhor Jesus Cristo são fortalecidos em sua fraqueza natural e podem fazer todas as coisas. Eles se tornam capazes de vencer as tentações do mal que sujeitaram muitos à servidão do adversário. Paulo ensinou que fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. O Pai Celestial nos incumbiu e nos abençoou para frutificar, multiplicar e sujeitar a terra para que possamos nos tornar como Ele. Ele disponibilizou ajuda para que cada um de nós possa crescer e se tornar como Ele é, de acordo com nossas escolhas individuais. Oro para que possamos viver nossa vida de tal maneira que sejamos guiados pela visão de nossa natureza divina, clamemos nossos privilégios divinos e cumpramos nosso destino divino. Testifico da viva realidade de Deus, o Pai, e de seu Filho amado, nosso Salvador Jesus Cristo, do seu glorioso plano de felicidade e das chaves que ele fez com que fossem conferidas sobre um profeta vivo na terra hoje, sim,
Thomas S. Monson. Oro para que tenhamos o poder de desfrutar a plenitude de suas bênçãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, estes 2 dias de conferência foram gloriosos. Fomos elevados pela música inspiradora e por eloquentes orações. Nosso espírito foi edificado por mensagens de luz e verdade. Neste domingo de Páscoa, estamos novamente unidos e agradecemos sinceramente a Deus por um profeta. A pergunta para cada um de nós é: devido ao que ouvi e senti nesta conferência, como vou mudar? Seja qual for sua resposta, convido-os a também analisar seus sentimentos e sua conduta em relação ao dia do Senhor. Sinto-me fascinado pelas palavras de Isaías, que chamou o dia do Senhor de deleitoso. No entanto, pergunto-me, será que o dia do Senhor é realmente deleitoso para vocês e para mim? Senti deleite no dia do Senhor pela primeira vez há muitos anos, quando eu era um cirurgião muito atarefado e o dia do Senhor se tornou um dia de cura pessoal. No final de cada semana, minhas mãos estavam muito machucadas de tanto esfregá-las com sabão, água e uma escovadura. Eu também precisava de um tempo para respirar, devido ao fardo de uma profissão muito desgastante. O domingo me proporcionava um alívio muito necessário. O que o Salvador quis dizer quando declarou que o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado? Creio que ele queria que entendêssemos que o dia do Senhor era sua dádiva para nós, oferecendo-nos verdadeiro alívio dos rigores da vida cotidiana e uma oportunidade para a renovação espiritual e física. Deus nos deu esse dia especial, não para divertimento ou trabalho cotidiano, mas para descanso dos deveres, com alívio físico e espiritual. Em hebraico, a palavra Shabbat significa descanso. O propósito do dia do Senhor remonta à criação do mundo, quando após 6 dias de trabalho, o Senhor descansou da obra da criação. Quando posteriormente revelou os 10 mandamentos a Moisés, Deus ordenou: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Mais tarde, o dia do Senhor foi cumprido como lembrete da libertação de Israel do cativeiro no Egito. Talvez o mais importante foi que o dia do Senhor foi dado como um convênio perpétuo, um constante lembrete de que o Senhor pode santificar seu povo. Além disso, hoje tomamos o sacramento no dia do Senhor em lembrança da expiação de Jesus Cristo. Novamente, fazemos convênio de que tomaremos de boa vontade seu santo nome sobre nós. O Salvador identificou-se como o Senhor do seu dia. Esse é o dia dele. Por diversas vezes, ele pediu-nos que guardássemos o dia do Senhor ou que o santificássemos. Estamos sob o convênio de fazer isso. Até que ponto santificamos o dia do Senhor? Quando eu era bem mais jovem, estudei o trabalho de outros que tinham compilado listas de coisas para fazer e coisas para não fazer no dia do Senhor. Foi só mais tarde que aprendi nas Escrituras que minha conduta e minha atitude no dia do Senhor constituíam um sinal entre mim e meu Pai Celestial. Com esse entendimento, não precisei mais de listas do que fazer ou evitar. Quando tinha que tomar a decisão sobre uma atividade ser ou não adequada para o dia do Senhor, simplesmente me perguntava: que sinal quero dar a Deus?
Essa pergunta fez com que minhas escolhas para o dia do Senhor ficassem bem mais claras. Embora a doutrina referente ao dia do Senhor tenha origens antigas, ela foi renovada nestes últimos dias como parte de um novo convênio com promessa. Ouçam o poder deste decreto divino. E para que mais plenamente te conserves limpo das manchas no mundo, irás à casa de oração e oferecerás teus sacramentos no meu dia santificado. Porque, em verdade, este é um dia designado para descansares de teus labores e prestares tua devoção ao Altíssimo. E nesse dia, seja teu alimento preparado com singeleza de coração para que teu jejum seja perfeito, para que tua alegria seja completa. E se fizerdes estas coisas com ação de graças, com o coração e o semblante alegres, a plenitude da terra será vossa. Imaginem a abrangência dessa declaração. A plenitude da terra é prometida aos que santificam o dia do Senhor. Não admira que Isaías tenha chamado o dia do Senhor de deleitoso. Como podemos assegurar que nossa conduta no dia do Senhor nos leve a ter alegria e regozijo? Além de ir para a igreja, tomar o sacramento e ser diligente em nosso chamado específico para servir, que outras atividades nos ajudariam a tornar o dia do Senhor deleitoso para nós? Que sinal daremos ao Senhor para mostrar nosso amor por Ele? O dia do Senhor proporciona uma maravilhosa oportunidade de fortalecer os elos familiares. Afinal de contas, Deus quer que cada um de nós, como seus filhos, retorne à presença dele como santos com investidura, selados no templo, como família a nossos antepassados e a nossa posteridade. Tornamos o dia do Senhor deleitoso quando ensinamos o Evangelho a nossos filhos. Nossa responsabilidade como pais é extremamente clara. O Senhor disse: "E também, se em Sião houver pais que, tendo filhos, não os ensinarem a compreender a doutrina do arrependimento, da fé em Cristo, o Filho do Deus vivo, e do batismo e do dom do Espírito Santo pela imposição das mãos, quando tiverem 8 anos, sobre a cabeça dos pais seja o pecado." Há vários anos, a primeira presidência salientou a importância de passarmos um tempo de qualidade com nossa família. Eles escreveram: "Conclamamos todos os pais a empenharem-se ao máximo para ensinar e criar seus filhos nos princípios do Evangelho, o que os manterá próximos da igreja. O lar é o alicerce do viver reto, e nada mais pode tomar seu lugar ou desempenhar suas funções essenciais no cumprimento dessa responsabilidade dada por Deus. Aconselhamos os pais e os filhos a dar maior prioridade à oração familiar, à noite familiar, ao estudo e ensino do Evangelho e às atividades familiares salutares. Por mais louváveis e adequados que sejam os outros afazeres ou atividades, não podemos permitir que tomem o lugar dos deveres determinados por Deus que somente os pais e a família podem desempenhar adequadamente. Quando pondero esse conselho, quase desejo voltar a ser um jovem pai. Os pais agora dispõem de recursos maravilhosos para ajudá-los a tornar o tempo em família mais significativo, no Dia do Senhor e em outros dias também. Eles têm os sites lds.org, mormon.org, os vídeos da Bíblia, o canal Mormon, o livro de gravuras do Evangelho, a revista Aliahona e muito, muito mais. Esses recursos são extremamente úteis para os pais no cumprimento de seu sagrado dever de ensinar os filhos.
Nenhum outro trabalho transcende o que é exercido em retidão e diligência pelos pais. Ao ensinarmos o Evangelho, aprenderemos mais. Essa é a maneira do Senhor de ajudar-nos a entender seu Evangelho. Ele disse: "E dou-vos um mandamento de que vos ensineis a doutrina do reino uns aos outros. Ensinai diligentemente, para que sejais instruídos mais perfeitamente. Em doutrina, na lei do Evangelho, em todas as coisas pertinentes ao reino de Deus." Esse estudo do Evangelho torna o dia do Senhor deleitoso. Essa promessa se aplica independentemente do tamanho ou da composição da família ou do local em que ela mora. Além do tempo com a família, podemos sentir verdadeiro deleite no dia do Senhor com o trabalho de história da família. A pesquisa e a identificação de familiares que nos precederam na Terra, aqueles que não tiveram a oportunidade de aceitar o Evangelho enquanto estavam aqui, podem proporcionar imensa alegria. Vi isso por experiência própria. Há vários anos, minha querida esposa Wendy decidiu aprender a fazer a pesquisa de história da família. Seu progresso foi lento a princípio, mas pouco a pouco ela aprendeu como era fácil realizar aquele trabalho sagrado. E nunca a tinha visto tão feliz. Não precisamos viajar para outros países ou sequer para um centro de história da família. Em casa, com o auxílio de um computador ou dispositivo móvel, podemos identificar almas que anseiam por suas ordenanças. Tornem o dia do Senhor deleitoso, encontrando seus antepassados e libertando-os da prisão espiritual. Tornem o dia do Senhor deleitoso, prestando serviço ao próximo, especialmente aqueles que não se sentem bem ou os que estão solitários ou necessitados. Ao elevarmos o espírito deles, elevaremos o nosso também. Quando Isaías descreveu o dia do Senhor como deleitoso, também nos ensinou como torná-lo assim. Ele disse: "Se desviares de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso, e honrares o Senhor, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor." É preciso autodisciplina para não fazer a nossa própria vontade no dia do Senhor. Pode ser que tenhamos de nos privar de algo que gostamos. Se decidirmos deleitarmos no Senhor, não permitiremos tratar esse dia como outro qualquer. As atividades rotineiras e recreativas podem ser realizadas em outra ocasião. Pensem nisto. Ao pagarmos o dízimo, devolvemos 1/10 de nossa renda para o Senhor. Ao santificarmos o dia do Senhor, reservamos um dia em 7 para Ele. Portanto, temos o privilégio de consagrar tanto o nosso tempo quanto o nosso dinheiro a Ele, que nos empresta a vida a cada dia. A fé em Deus gera o amor pelo dia do Senhor. A fé no dia do Senhor gera amor a Deus. Um dia do Senhor, quando consagrado, é realmente deleitoso. Ao aproximar-nos do final desta conferência, sabemos que onde quer que moremos, devemos ser exemplo de pessoas fiéis entre nossos familiares, vizinhos e amigos. Os verdadeiros fiéis santificam o dia do Senhor. Encerro com a súplica final de Moroni ao concluir o livro de Mórmon. Ele escreveu: "Vinde a Cristo, sede aperfeiçoados nele, e negai-vos a toda iniquidade. E se vos negardes a toda iniquidade e amardes a Deus com todo o vosso poder, mente e força, então sereis santificados em Cristo."
com amor no coração, deixo isso com vocês como minha oração, testemunho e bênção. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Ao término desta conferência, expressamos profunda gratidão a todos os que trabalharam tão diligentemente a fim de se prepararem para estas reuniões. Somos gratos a todos os que falaram a nós e ofereceram as orações, e expressamos sincera gratidão aos coros e a seus regentes e organistas pela bela e inspiradora música. O coro encerrará esta conferência cantando Sim, eu te seguirei. A oração de encerramento será oferecida pelo Elder Koichi Aoyagi, dos 70, e a conferência estará em recesso. Queridos irmãos e irmãs, nossos queridos amigos, que o Pai Celestial os abençoe e os guarde até que voltemos a nos encontrar em outubro.
Our beloved Nosso amado Pai Celestial, estamos muito gratos pelo grande sacrifício de Teu Filho Jesus Cristo. Agradecemos-Te por Teu amor e misericórdia e bênçãos da expiação. Pedimos-Te as bênçãos para nós. Somos tão gratos por podermos ouvir excelentes ensinamentos nesta conferência geral. E, por favor, ajuda-nos a sermos capazes de aplicar o que aprendemos em nossa vida cotidiana. Por favor, abençoa o presidente Thomas S. Monson e os 12 apóstolos e as outras autoridades gerais, e também abençoa todos os líderes do sacerdócio e missionários e santos do mundo inteiro. Somos muito gratos por Teu amor e tendas misericórdias e bênçãos da expiação de Jesus Cristo. Oramos por essas coisas com humildade, em nome de Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Esta foi a transmissão da Conferência Geral Anual número 185 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados dentre as autoridades gerais e os líderes gerais da igreja. A música foi apresentada pelo coro do Tabernáculo Mormon. Esta transmissão foi oferecida como serviço público pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito.